Vambora, vamos seguir, vamos para Brasília. O presidente Jair Bolsonaro segue travando uma discussão com os governadores do país sobre o preço do combustível. Bolsonaro prometeu zerar os impostos federais para os governantes de cada estado, para que eles também, os governantes dos estados, abrissem mão da cobrança do ICMS. Zé Maria Trindade, nossos olhos e ouvidos na capital federal. Muito bom dia, Trindade. Olha, o presidente reagiu às críticas de estar jogando aí para a plateia com esse tipo de declaração. Quero saber como é que você percebeu a reação do presidente Bolsonaro e também, na tua opinião, de quem é a responsabilidade sobre as reduções do preço do combustível para que eles não cheguem, né, ao consumidor aí. Bom dia, Zé. Salve, muito bom dia a todos. Olha, esta é a impressão geral da política aqui em Brasília. No Congresso Nacional, ninguém acredita na possibilidade do governo federal zerar os impostos sobre combustíveis. É um papagaio aí de quase 30 bilhões de reais. No ano passado, a arrecadação ficou em mais de 27 bilhões de reais em 2019. Os líderes no Congresso Nacional dizem que é impossível isso acontecer, mas que foi bom. Chamou à luz, né, o que a gente paga de impostos, o que os donos de postos já tentavam há muito tempo e não tinham demonstrado com tanta clareza. Para você ter uma ideia, durante alguns dias, em dias distribuídos no ano, né, os postos vendem combustíveis pelo preço que seria sem os impostos. É um chamamento aí para a opinião pública dos donos dos postos dizendo, olha, o preço está caro porque nós pagamos muitos impostos. E a composição ali dos impostos é parte federal, que é a CID e o PIS/COFINS, e outra parte que é o ICMS para os estados. E aí cada estado tem a sua cobrança que faz a diferença. Agora, o maior debate no Congresso Nacional é político, porque diz o seguinte: se o governo realmente reduzir os impostos ou mesmo zerar, como promete o presidente Jair Bolsonaro, sobre os combustíveis, estará incentivando uma indústria que está em declínio, né? Os combustíveis fósseis, e que o governo deveria usar esses bilhões, arrecadação de quase 30 bilhões, para incentivar novas formas de geração de energia, por exemplo, a solar, né? Então, este é o grande debate. Agora, eu vou te dizer duas coisas. A primeira, o presidente Jair Bolsonaro ganhou esse debate nas mídias e ganhou na opinião pública. Segundo, fica no Congresso Nacional o desafio, então, de encontrar uma solução, né? O Zé ganhou talvez porque todo mundo deseja que os preços sejam reduzidos, né? Ainda mais os preços dos combustíveis, que acabam indexando a cadeia de preços, né, ao consumidor. Agora, Zé, é uma frase que cai muito bem na alcunha populista do presidente, que fala ali, talvez, você se lembra no ano passado ali, na ocasião da greve dos caminhoneiros, aquelas promessas ali, né? Olha, não vamos mexer, estamos com vocês. O sindicato dos caminhoneiros teria ido junto com o presidente Jair Bolsonaro nessa condução, né, nessa política de preços aí, mas teve toda aquela reviravolta, porque você não pode mexer em preços, quer dizer, a partir de uma vontade ali, você mexer em preços já indexados pela Petrobras, que seguem um regulamento e uma lei para que aconteçam e tal, e os governadores se levantaram contra isso. Eu não sei a opinião dos outros, mas eu vi, por exemplo, uma frase do governador de São Paulo, João Dória, falou: olha, existe alguma discrepância aí? Chame para conversar, numa conversa séria, esclarecida, para que a gente possa colocar e ver o que é possível fazer também. Porque não é só reduzir, né? Porque o que ele fala, o presidente, é o seguinte: pô, baixa lá na fonte, na Petrobras. Eu zero, né? Meu. Mas não chega no consumidor. Por que não chega? Aí tem toda essa questão, porque os ICMS, cada estado tem a sua política ali, né, de regulamentar esses valores das taxas, todo. É um imbróglio que eu acho que ainda, eu não sei se está resolvido, Zé. Você, como especialista e que cobre aí, pode nos dizer o quanto ainda esse caso tem potencial de seguir ali atrapalhando, né, a uma gestão, a administração, enfim, com relação a esse assunto me refiro. Atrapalha e atrapalhou. Ele fala, eu abaixei o preço, e não se ele disser isso, ele está dizendo que interfere na política de preços da Petrobras. E ele joga para o consumidor a ideia que ele tenta passar do governo. Olha, o Bolsonaro está tentando fazer, mas o Congresso não deixa,
e as pessoas impedem, mas ele tem boa intenção. E o primeiro a reagir foi o governador de São Paulo. É isso mesmo, os governadores não podem fazer essa mudança. Os estados já estão quebrados e, por vontade dos estados, haveria um aumento, né, nesse preço. O que o governo pode fazer, e aí é uma sugestão, é quebrar os cartéis. Algumas cidades têm um dono só de vários postos. Aqui em Brasília houve uma cartelização que acabou até em cadeia, combinação de preços. Sim. Isso sim é danoso ao mercado. Isso pode alterar de uma maneira grave o valor final do combustível na bomba. O resto é discurso mesmo para o consumidor. Edgar, o governo não pode... eu fiquei convencido, depois de ouvir vários especialistas, o governo não pode fazer o que promete o presidente Jair Bolsonaro. Claro. Abrir mãos de 30 bilhões de reais na situação atual não é uma situação boa. E incentivar com esses 30 bilhões uma indústria que está em declínio, a expectativa é de carro elétrico em pouco tempo, né? Sim. Sim, vamos lá, Alexandre. Rapidamente, 2 pontos muito importantes foram levantados na discussão. O Brasil é um país com impostos altos demais, então eu vejo muito nos comentários que eu vi em relação a esse negócio, é que se você abre mão de imposto, você abre mão de arrecadação. Pelo amor de Deus, um dia o Brasil vai ter que quebrar esse mito. Não necessariamente quando você diminui a alíquota de imposto, você diminui a arrecadação. Às vezes você formaliza o mercado e a arrecadação até aumenta. Quanto que é? Isso é uma coisa que varia de redução para redução, de mercado para mercado. Mas não é automático que necessariamente quando você baixa uma alíquota de imposto, você automaticamente baixa a arrecadação. Esse é um ponto. O outro ponto a melhor maneira de incentivar uma indústria é baixar imposto. Por quê? Porque você deixa mais dinheiro no bolso dos investidores, os investidores vão tomar risco, vão inovar e vão abrir empresas, algumas vão dar certo, algumas vão dar errado, e aquele mercado vai avançar. Então tem que incentivar, e a melhor maneira de incentivar inovação, carro elétrico, eólico, seja o que for, é baixar imposto. Você, desculpa, Ale, só para entender, eu vi o seu post sobre isso e fiquei pensando, você se refere, obviamente, às questões de sonegação e inadimplência, talvez. Você vê em vários mercados, mercado de cigarro, outros, aumentou o imposto, a arrecadação cai e sobe informalidade, sobe... enfim, perfeito. Tem um ponto específico onde começa a valer a pena sonegar. Isso é da boa literatura econômica. Entendi. Né? É a chamada curva de Laffer. Tem um ponto do imposto que ele fica tão alto que você incentiva o empresário a sonegar. Assim. Fala, Drilis. Foi um empurrão retórico que o Bolsonaro colocou para colocar a sua mídia militante a favor dele e empurrou para a galera, superou inclusive o próprio público-alvo, porque ele lançou luz, inclusive, sobre a necessidade de uma reforma tributária consciente, que é um vespeiro, né? Ele mostrou exatamente esse caos. Os estados querem uma coisa, a União quer outra, os municípios querem exatamente outra. Eu acho que a gente tem que perceber o que a gente vai fazer. A gente vai centralizar esses impostos ou descentralizar, que eu acho que é a melhor opção, descentralizando os poderes do Estado da União para os estados, para os municípios, para saber, para a população ter percepção sobre em que tipo quais são os serviços auferidos pelos impostos que elas estão pagando. Ou seja, a necessidade de uma reforma tributária é urgente e eu acho que o Congresso tem que perceber isso de maneira bastante clara e não ficar só empurrando com a barriga para estabelecer um tipo de eleição mais à frente. Feito. Zé, valeu. Quer fechar com uma linha, Zé, esse assunto? Foi bom trazer a público esse debate e a reforma tributária, Edgar, tem que mudar exatamente isso. A política tributária brasileira tem como base o consumo, isso é antigo, isso não dá certo, os países já mudaram para a renda e fica muito melhor para todos. Isso, bom dia. Tá, Zé. Obrigado pelas informações, pelo papo, bom trabalho aí em Brasília, meu camarada.